Olá, gostaria de me apresentar. Meu nome é Balu Carvalho, eu sou do Lar Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro, e estou gravando essa palestra com muito carinho, né, especialmente alegre por estar nesse momento compartilhando os nossos estudos, que são sempre tão importantes. Nós da doutrina jamais paramos de estudar, sabemos que esse conhecimento é infinito, e nós vamos hoje estudar a Lei de Conservação, né? Parte 3 do Livro dos Espíritos. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Aqui temos. Deixa eu compartilhar. Aqui está a terceira parte e vamos para o capítulo 5 da Lei de Conservação. Algumas perguntas, né, não é possível colocar tudo, então algumas perguntas, lógico, não estão aqui, mas eu pensei algumas que eu acho que também dão um entendimento importante para o que a gente precisa. Já começa esse capítulo primeiro ele perguntando sobre o instinto de conservação, né? Então, Kardec já pergunta se é da lei da natureza o instinto de conservação. E aí os espíritos respondem que sim, sem dúvida, né? Que todos os seres vivos, todos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência, que nos é puramente maquinal e raciocinado em outros. Quando ele fala todos os seres vivos, eu botei aqui uma plantinha para lembrar, né? Porque a gente vê, né? As plantas se dirigem para a luz, né? Para o sol, né? Elas estão mesmo sementes, elas brotam, né, da terra, exatamente porque elas sabem que elas precisam do sol para sobreviver, né? Ah, no caso aqui dessa porquinha, a gente botou aqui porque sabe que, puxa vida, ali deve ter uns 10 porquinhos, uns 10 leitõezinhos que estão ali mamando. Então, os animais também sabem que isso é a sobrevivência, a conservação e a sobrevivência da espécie. Por isso eles aguentam, né? Tem essa força, né? No caso, um animal, uma fêmea, quando está amamentando seus filhotes, ela está num ensaio para a maternidade, né? Vai chegar nesse ponto, né? Então, a gente vê quando ele pergunta, né? Se Kardec pergunta com que fim que Deus é, a todos outorgou esse instinto de conservação, né? Por quê, né? Com que finalidade? E aí os espíritos explicam que Deus, ele tudo tem um propósito, né? Os objetivos, os desígnios da providência, tudo tem, né? E que, nesse caso, Deus deu a necessidade de viver. Por quê? Porque através da vida é que a gente vai se aperfeiçoando, os seres vão se aperfeiçoando, né? Todos os seres vivos. Então, eles sentem instintivamente, sem disso nem se aperceberem. Então, a gente vê que muitos vão fazendo, né? Ninguém chegou para a porquinha ali e falou: olha, você tem que dar de mamar. É importante que você. Não, isso já é supernatural. Ela vai ter os porquinhos e, naturalmente, já vai começar a amamentar. Assim é com todos os animais. Né? Ninguém falou para a plantinha: olha, você vai ter que ser. Ela já sabe disso, né? Instintivamente. Assim também nós, humanos, também muito dos nossos instintos de conservação são instintivos. Muitas vezes a gente não sabe de alguma coisa, mas nos freia. Algum perigo, por exemplo, né? Nós temos todo aquele processo, né, da adrenalina, que é uma maneira de nos alertar, né,
sobre condições perigosas, né? Mas também nós temos experiências que nem sabemos de quando, de outras vidas, provavelmente, mas que a gente já sabe que não deve fazer. Então, seria também instintivamente isso, colocar a mão no fogo, por exemplo, né? Mas, às vezes, também precisa ser raciocinado, como ele fala. Muitas coisas a gente aprende, vai aprendendo conforme as experiências desta vida e de outras, então nós vamos aos poucos aprendendo e aplicando. Muitas vezes nos esquecemos e aí geralmente nos prejudicamos quando é alguma situação perigosa, né? Bom, e entrando aqui nos meios de conservação, nós vamos ver. Um minutinho só, poder ler. Nós vamos ver que Kardec pergunta se, tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir. Quer dizer, se já que Deus, né, fala, né, mostra, né, essa necessidade, deu essa necessidade de viver, sabemos que temos que viver para nos aperfeiçoarmos, então Deus também, em todos os tempos, ele também facultou esses meios de conseguir a sobrevivência, a conservação da espécie. Ele bota que sim, se está certo. E se o homem não os encontra, é porque não os compreende. Então, Deus deu, sim, facultou todos os meios de conseguir a sua conservação, a sua sobrevivência. Mas se o homem não encontra, é porque não compreende. Porque não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem dar esses meios. Como é que ele ia dar esses, né, exigir que o homem se sobrevivesse, se aperfeiçoasse, se não está dando as condições? Essa é a razão porque a Terra porque a terra faz com que a terra, desculpe, faz com que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então, aqui a gente para analisar essas imagens, por exemplo, podemos ver a terra está sempre proporcionando alimentos para nós, que é o que nós precisamos. Né? Então, o que ela produz? A gente vê aqui um quintal que não é tão grande, mas é um quintal numa casa no Guarujá, uma plantação completamente orgânica, né? Totalmente limpa. E olha quantas coisas está se produzindo aqui. Quer dizer, vamos dizer que essa família que está aqui, com certeza tem a sua subsistência nesse aspecto garantida, né? Uma área pequena, relativamente pequena. Aqui, essa pequena pedra escrito nascente, com uma setinha, é a nascente do Rio São Francisco, enorme, maravilhoso, que sempre, né, ajudou tantas populações ribeirinhas, né, que atravessa estados. Então, olha como é que começa uma coisa pequenininha, olha como são que Deus fornece para a gente, uma nascente pequenininha que se transforma num rio gigantesco, caudaloso, com navegação marítima e tudo, né? Então, assim, é para a gente ficar pensando que Deus não iria deixar a gente na mão nesse aspecto. Né? Aqui do lado também é uma, uma foto do minério, né? Que no caso cobre, que com cobre faz-se muitas coisas, né? Milhares de eletrônica, infinitos, né? Durante muitos anos, né? Muitos séculos, era o dinheiro, as moedas. Então, assim, tudo a gente encontra, né? Para poder facilitar a vida do homem, tudo que realmente é necessário. Porque para o supérfluo, não, nunca o é. E aqui ele
Kardec pergunta, por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer o homem o necessário? Porque a gente sabe que tem muita gente precisando de muitas coisas, então a Terra não fornece ao homem o bastante para, né, o necessário para que o homem tenha o necessário, e aí a resposta é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe, a mãe natureza, a mãe terra, Gaia. Muitas vezes também o homem acusa a natureza de que só é resultado da sua imperícia ou imprevidência. Quer dizer, na verdade, o homem acusa a natureza, então a gente ouve muito isso. Nossa, mãe, Deus nos castigou mandando essa tragédia, Deus nos castigou mandando essa seca, né? A terra, né, resolveu, né, explodir os terremotos e todas essas, com muitas e muitas coisas, a gente sabe muitas vezes que, na verdade, é a imperícia e a imprevidência do homem. Lógico que existem alguns, como se chama, terremotos, cataclismas, né? Mas, geralmente, ele fala aqui, ó, a terra, os espíritos falam, a terra produziria sempre o necessário se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega o supérfluo no que poderia ser aplicado no necessário. Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regar o seu viver. Não sabe regrar seu viver. Claro, nós vimos aqui essa foto que eu acho muito impactante de Serra Pelada, né? Serra Pelada, que uma devastação sem precedentes, né? Depois nós vimos aqui essa segunda foto aqui, que nós olhamos, nossa, que plantação incrível. Não, é uma plantação de soja que ocupa um espaço gigantesco com a finalidade de alimentar os bois, que é esta outra foto aqui. Então, o que acontece? Temos as commodities, né, muitas, né, soja importada também, né, para a China, sabemos disso, só que chegou a um ponto assim muito, muito exagerado. Por quê? Porque para alimentar todos esses bois, a pecuária que está enorme, gigantesca, então nós temos mais animais da pecuária do que brasileiros hoje em dia no Brasil, e para uma quantidade, quer dizer, a soja não é para alimentar as pessoas, ela tem algumas coisas que se aproveita, o óleo, uma outra coisa se aproveita, mas a grande, grande parte da produção de soja é para alimentar gado, que por sua vez também ocupa um espaço gigantesco. Então, o que acontece? Quando se devasta uma floresta com uma grande diversidade, né, a biodiversidade tão importante para a subsistência das espécies, e para você estar com uma monocultura. Essa monocultura ela degrada o solo e vai assim também impedindo de outras, né, outras plantações, de outros alimentos crescerem e se expandirem, né? Então, é perfeitamente possível, como nessa foto aqui, olha só, o mesmo espaço enorme, ter muita plantação de alimento e florestas atrás, sem tanta devastação. A agroecologia, por exemplo, ela propõe isso, essa convivência pacífica, usando os recursos da natureza. Nós vimos aqui essa floresta, aqui tem tudo, né? O espaço perfeito para os animais, aqui a cascata, as árvores, tudo em harmonia, né? Para o quê? Para preservar a nossa fauna tão rica, né? Como está nessa outra imagem, os nossos animais, a fauna brasileira, tão importante para todos nós, o equilíbrio da natureza. Então, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe
regrar o seu viver. O lucro sempre acima de tudo. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo. Vamos entender isso? O solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar nesse mundo. Então, olha só, vamos pensar, gente, tudo que a gente conhece, umas coisas bem básicas aqui, né? O pão que a gente come vem do trigo, que vem da terra, né? A roupa que a gente veste, né, vem do algodão, né? Ou, enfim, de outras, mas basicamente o papel, né, que a gente precisa tanto, utiliza tanto, vem da onde? Da madeira, os móveis, né, da madeira, o vidro vem da areia, aqui os metais, né, dos minérios, o plástico do petróleo, a gasolina do petróleo. Quer dizer, basicamente é do solo, é a terra que nos oferta tudo. Então, o certo seria que houvesse um cuidado imenso com o nosso solo, com a nossa terra, porque é ela que nos fornece todo o material, tudo que nós precisamos para a vida, para a nossa conservação. Que seja algumas coisas mais supérfluas do que a outra, mas basicamente, né, como ele fala, primariamente vem tudo dali. Então, como assim nós não cuidamos do nosso solo do nosso planeta, que nos oferta tantas maravilhas, a começar pelo nosso alimento? E aí, olha isso, o que a gente faz, né? Então, Kardec pergunta: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância? A que se deve atribuir isto? E aí a resposta: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Então, gente, a gente sabe que por trás de todas as atitudes de desleixo, descuido, de destruição do nosso planeta está a questão da organização, os efeitos, né, da organização social, né, das políticas que vão definindo como serão ou não serão os cuidados com o planeta, mas também o egoísmo do homem, né, que parece que não é suficiente ter essa realidade. Então, a gente vê essa realidade, o homem literalmente afundado no lixo. Eu acho isso impressionante, eu acho essa foto impressionante. O homem mergulhado no lixo, até aqui. E continuamos sujando sem parar, sem parar, sem consciência. Nós pegamos qualquer coisa que tiver, que precisar, nós na mesma hora usamos um saco plástico. Eu não sei se vocês já perceberam, cada vez mais agora as frutas não são nem suficientes legumes, não são mais suficientes elas possuírem suas cascas próprias, ou mesmo botarem no saquinho. Não, agora os supermercados estão abrindo, tirando a casca para botar no isopor, que demora 100 anos para ser degradado e fechado, e assim é vendido. Se nós compramos qualquer coisa numa feira, qualquer coisa na mesma hora se põe um saquinho que vai botar numa outra sacola, que vai chegar numa outra sacola, e é tudo assim. A gente quer dar um gole d'água, a gente não tem um copinho dentro da nossa bolsa, não. A gente vai pegar um copo descartável e vai dar um gole d'água e vai jogar fora.
Isso, assim, para dizer as coisas mais pequenas do nosso cotidiano, fora que nós não temos essa preocupação em reciclar, né, em botar, separar os lixos, em participar de campanhas, apoiar campanhas, né? Nós simplesmente nos omitindo, sabendo que o planeta está desse jeito. Então, como vamos falar em conservação, nós espíritas, que sabemos que teríamos que voltar aqui, né? Que sabemos da importância, né? Do mundo de regeneração que está para vir, que está vindo, que estamos aí no pleno processo. Como vamos fechar os olhos para isso e ignorar essa realidade? Uma floresta inteira queimadas e queimadas. Essa realidade dos animais, como que estão sendo tratados. Aqui uma criação, né, de galinhas, galos, enfim, mas é cada vez mais essa realidade que está sendo o tratamento com os animais, né? Aqui no oceano, dizem que acho que em 2030, se eu não me engano, 2035, já não vai ter mais peixe, não vai existir, não vai mais existir peixes. Já estão super contaminados com mercúrio, né? Você abre esse peixe e encontra-se uma quantidade enorme de lixo dentro, antibióticos, né? Que toda essa medicação excessiva que a humanidade está fazendo uso no planeta inteiro, né? E aí nós vamos consumindo isso também cada vez mais, e por isso que também os antibióticos cada vez menos fazem cada vez menos efeito em todos nós, não resolvendo nossos problemas. E é isso. Isso é falta de amor próprio, porque o planeta é minha terceira casa. Nós temos o nosso corpo, ok, o corpo, o espírito, o perispírito, nós temos essa condição. Temos a nossa casa que nós moramos. A primeira casa é o nosso corpo, a segunda a nossa casa, a nossa habitação, e a terceira casa é o planeta. Como assim nós estamos deixando fazer isso? É a nossa maior responsabilidade e estamos ignorando. Nos mundos habitados de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Achei muito legal isso, trazer, né, Kardec trazer esse ponto, né? E aí os espíritos explicam que sim, tem. Só que seus alimentos estão em relação com sua natureza, com a natureza deles, que é um padrão vibracional muito mais elevado. Então, ele explica: esses alimentos não seriam bastante substanciosos para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam os estômagos deles não poderiam digerir os vossos alimentos. Quer dizer, é exatamente isso, não seriam substanciosos. Por quê? Porque os nossos estômagos são muito grosseiros. Nós ainda estamos, né, ainda bem atrasados nisso, precisamos de comidas pesadas, comidas artificiais, cada vez mais, porque o consumo de ultraprocessados, principalmente no Brasil, está cada vez maior nos países de terceiro mundo, também, não só terceiro mundo, não, desculpe, não só no terceiro mundo, não. Em vários países, cada vez os ultraprocessados estão tomando mais espaço, né? E também, consequentemente, mais doenças, né? Mais uso de medicação, etc. e tal. Nada está desvinculado. Então, são os alimentos grosseiros. Nós não procuramos ainda essa nossa elevação, porque eu acho que, particularmente, uma opinião minha, o espírita, de maneira geral, acho que a gente às vezes é criado tanto ouvindo, né, para o corpo, que a gente tem que dar atenção, o espírito, ok, né, realmente não é uma atenção exagerada ao corpo, a gente precisa principalmente
né, dar o nosso cuidado espiritual, atenção com o espírito, tudo que envolve, né? Perfeito. Porém, a gente entende que essa é a máquina que a gente tem para, inclusive, cumprir nossas tarefas, o nosso planejamento aqui nesse planeta. Então, como é que eu vou subir a comunidade para fazer o trabalho voluntário, para, né, fazer lá os trabalhos que eu tenho que fazer, se eu vou estar doente, se eu vou estar toda inflamada, se eu vou estar com dor nas juntas, nos ossos, nas articulações, porque é o que está acontecendo com a grande maioria. Né? Então, por quê? Porque não estamos cuidando do nosso corpo o suficiente. Né? Coisas que a gente poderia estar praticando, se desenvolvendo, para chegar cada vez mais, já que estamos nesse processo de aperfeiçoamento, né? Que nós peguemos esses exemplos, né? do mundo, né? Mais elevado, dos espíritos mais elevados, para nos aproximarmos cada vez mais, né? Então, práticas como, por exemplo, a meditação, que é super importante, que nos traz o nosso equilíbrio tão vital, a alimentação, o uso constante de alimentos naturais, saudáveis, realmente saudáveis, comida que vem da terra, né? Tão importante, como frutas, legumes, verduras, cereais, tudo isso que a natureza nos proporciona, né? Até porque, gente, se isso não tiver muito equilibrado dentro da gente, nós não conseguimos sequer dar um passe direito. Até o passe vai ficar comprometido porque estamos nos sentindo mal. Não é só não comer carne naquele dia, não é só esse efeito, é ter uma constância, uma mudança de padrão alimentar, para poder um dia ter uma mudança de padrão vibratório. Sabemos que, antes de mais nada, a nossa moral, principalmente sempre os nossos sentimentos, é sempre o que vai estar nos conduzindo em primeiríssimo lugar. Porém, nós podemos também ir andando junto com essa busca do equilíbrio também alimentar, mudança do padrão alimentar. Então, que seja um suco verde diariamente. Né? Aqui eu botei também, o que eu achei interessante, aqui há uma cena do Nosso Lar, né? Do filme, quando eles se alimentam. Né? Vale a pena ir lá dar uma lida nessa passagem, onde eles se alimentam praticamente de água e caldos que nada mais é do que água, provavelmente ainda levemente saborizada, né, ali, para que essa relação não se corte, né, abruptamente. Né? Esse capítulo é muito interessante. Quem se lembra, acho que vai concordar. E quem não se lembra, vale a pena lá voltar e dar uma olhada ou assistir o filme. Bom, aqui nós temos também a comida dos índios, aqui no caso, né? Nossos ancestrais. Né? E, por fim, aqui também os alimentos de toda a humanidade, todos os mamíferos, não toda a humanidade, mas todos os mamíferos, a nossa condição, né? Que todos nós passamos. O leite, o alimento mais puro, mais sagrado da humanidade. Nada, absolutamente nada a ver com leite animal, porque o leite da vaca é para bezerro. Cada leite desse é para seus filhotes, não para os humanos, que têm outras necessidades, outras condições de receber aquilo. E lembrando que estaremos tirando dos bezerros este leite. Sim, estaremos tirando dos bezerros. Então, eu acho que tudo isso a gente tem que pensar, essa busca da mudança do padrão alimentar, para que o nosso propósito de aperfeiçoamento aconteça também nesse aspecto. E aí, desculpa, gente. E agora, é interessante essas três questões, né? Quando Kardec pergunta: será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? E aí os espíritos respondem que permitido é o homem alimentar-se de tudo o que não lhe prejudique a saúde. Mas alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer
o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimir as suas leis, apresentaram-no como emanadas de Deus. Aqui, nesse caso, a gente pode lembrar de culturas que, aqui no caso, eu acho que ele está se referindo, né, principalmente, né, a legislação quando dizia que os judeus não podiam comer a carne de porco, mas acho que o objetivo era muito para não haver, porque não era limpo o suficiente, poderia trazer doenças, não tinha tanto cuidados com a higiene necessários, né? Então, né, era necessário, exatamente para que o povo obedecesse, dizer que era um mandamento de Deus, né? E aí, depois, na 723, a pergunta é: a alimentação animal é com relação ao homem contrária à lei da natureza? Então, acho que é super importante a gente prestar atenção nessa resposta. Vamos lá, olha só. Dada a vossa constituição física, a carne alimenta a carne. Do contrário, o homem se debilita. A lei de conservação lhe prescreve como um dever que mantenha suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Né? Lembra que eu falei que como é que eu vou dar continuidade, né? Como é que eu vou seguir meu planejamento, né? Trabalhar, fazer trabalho voluntário e tudo, se eu não tiver saúde, né? Como é que eu vou cumprir isso? Ele, pois, tem que se alimentar conforme o reclame a sua organização. Então, o que eu queria, nessa frase, ponderar com vocês? Alguns aspectos. Um dos aspectos é que isso foi escrito há mais de 150 anos atrás. Não que a organização física do ser humano tenha mudado radicalmente, grandes mudanças, mas tem mudanças, sim. Nós temos mudanças, nós já nascemos hoje em dia com condições diferentes do que aquela época. Por quê? Porque as nossas mães já viveram num mundo diferente, com mais poluição, com a água com outra qualidade, com várias questões que vai alterando essa genética. E, por exemplo, a epigenética ela traz esse entendimento, né, que nós também vamos funcionando conforme o meio que nós vivemos. E o meio que nós vivemos não está fácil, né? Está bem complicado mesmo. Né? Você viu ali os 3 slides anteriores. Né? Então, além da época de ser diferente, naquela época, todas as pessoas, primeiro, precisavam de mais força física, não tinham todas as facilidades que nós temos hoje em dia, elevador, todas essas coisas, né, controle remoto, carro com facilidade, enfim. O que acontece nessa situação? Nós temos, hoje em dia, muitas opções de substituições. A ciência séria, que não é manipulada pela indústria da doença, ela está cada vez se aprofundando mais nessa questão e está trazendo cada vez mais informações importantes nesse aspecto. Quantas coisas nós temos para substituir a tradicional carne bovina, carne, né, do frango, o peixe, o porco. Quantas opções nós temos hoje em dia que não deixam a desejar, que não deixa ninguém com perda de proteínas, existem muitas opções, não são opções caras necessariamente, são substituições, muito pelo contrário, sabemos que o preço da carne está altíssimo, né, com muitas dificuldades, as pessoas estão comprando, quando na verdade nós temos substituições 1 milhão de vezes mais baratas, saborosas, práticas, todas essas questões, e principalmente, gente, principalmente ajudando o planeta a se regenerar, porque enquanto tivermos essa quantidade de animais da pecuária
que temos nesse momento, vamos estar prejudicando, porque são os maiores responsáveis pelos problemas do efeito estufa, devido aos gases emitidos pelos animais da pecuária. Né? Sabemos também que a água, que é uma questão tão importante para a gente, para 1 quilo de água são, sei lá, 15 mil litros, ou desculpe, 1 quilo de carne, 15 mil litros de água. Então, assim, para quê? Para ter o prazer de um bifinho? Ok, então diminua, se não consegue parar, diminua consideravelmente, que o planeta agradece. E aí, é muito legal, eu botei essa daqui, a 724 também, para a gente pensar o seguinte, olha só a pergunta, será meritório abster-se o homem de alimentação animal ou de qualquer outra por expiação? E aí ele responde, sim, se praticar essa privação em benefício dos outros. Aos olhos de Deus, porém, só há mortificação havendo privação séria e útil. Por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Aparentemente. Então, isso é muito legal para a gente refletir, que às vezes, sabe, tem muita modinha também, né? Muita modinha. E, na verdade, tem que entender o seguinte: olha só, também não estou por modinha, não. Vamos fazer isso porque estamos em benefício de quem? Em benefício dos outros animais que são nossos irmãos. São nossos irmãos, né, Francisco de Assis? Nossos irmãos que estão sendo cruelmente sacrificados para muitas vezes nos dar um prazer tão volátil, tão raro, tão passageiro, né? E também ao planeta, em benefício do planeta. Estamos tentando fazer isso para ajudar o planeta. É pouquinho? É. Mas se cada um começar a diminuir, pelo menos, né? Ou a não jogar tanto lixo fora, não consumir tanto plástico, fazer uso responsável do plástico, dizer para o seu feirante, não precisa de plástico, a vida inteira a gente botou isso numa sacola, no carrinho, por que agora tudo tem que estar em plastificado? Né? Então, vamos pensar nisso, vamos considerar a atualidade como essa. Isso daí já tem, sei lá, 8 anos, talvez, a ONU dizendo é urgente a redução pelo planeta, pela saúde, pelas pessoas e pelos animais. Então, se não for tirar, reduzir drasticamente, se possível, por todas essas questões. Então, vamos ficar com essa imagem de como o nosso planeta, não vamos ficar com aquela imagem de destruição, como o nosso planeta é lindo, maravilhoso, olha o que Deus nos deu, e o que a gente está devolvendo. Olha que vergonha, eu acho uma vergonha isso. Eu acho que eu vou entrar no plano espiritual, se for lá para baixo, mas eu vou entrar assim, vergonha, porque olha isso, devolver uma terra toda destruída. Então, meus amigos, que nós possamos ficar com essas ideias, essas mensagens que o Livro dos Espíritos nos traz, para que a gente possa levar adiante, conservar a nossa vida, o nosso planeta, todos os seres vivos, como Deus espera que nós façamos. Muito obrigada por tudo.